Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Ressignificar é o nome que eu tenho dado para esta série de pequenas reflexões que eu faço e posto toda sexta-feira nas minhas redes sociais. Você pode ouvir este episódio e todos os outros episódios nos agregadores de podcast, o Spotify e tantos outros, ou você pode assistir no YouTube, no meu canal do YouTube, Alexandre Robles. Todos os links estão sempre nas legendas. Se você quiser me procurar nos agregadores de podcast, como o Spotify, por exemplo, é só procurar por Alexandre Robles, Vox Podcast. E você vai encontrar vários outros vídeos ou áudios de conteúdos semelhantes desta minha série de pequenas reflexões. E tem sido muito bom receber seus retornos quando você fala comigo depois de assistir ou ouvir através das redes sociais. Você encontra todos os meus links aqui nas legendas dos episódios e é muito bacana te ouvir e receber feedbacks e também sugestões de temas e conversas, e tem sido muito bacana essa interação. Continue escrevendo, me chamando, falando comigo, que é muito bom. Isso me estimula a continuar produzindo esse conteúdo. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu sou um psicanalista e atendo online. Você pode falar comigo nas legendas também, vai encontrar os meus contatos. Hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença entre duas experiências ou duas reações possíveis aos sofrimentos e aos traumas que vivemos na vida. Uma é a reação da ressignificação e a outra é a do ressentimento. O ressentimento nos leva a lidar com todas as experiências da nossa história, as experiências traumáticas, difíceis, dolorosas, a partir de uma atitude, de um olhar, de um sentimento de vítima e de sofrimento diante daquilo que já nos fez sofrer um dia. Ressentir é sentir novamente, sentir, repetir o sentimento de algo que já aconteceu e já ficou no passado, mas que continua exercendo o mesmo poder no presente através da nossa disposição em visitar as histórias e olhá-las a partir da dor que elas nos causaram, da ferida que deixaram aberta, de todas as consequências que aquela história, aquele evento, aquela experiência causou em nós. O ressentimento é um lugar da vitimização, é um lugar do sentimento de dor que se repete, que se mantém doendo, nos fazendo sofrer, nos levando a viver essa mesma experiência de novo. Todos nós vivemos experiências difíceis, traumáticas. Todos nós sentimos a vida de um jeito doído. Todos nós temos nossas histórias no passado. Não há nenhum de nós que não tenha sentido abandono, rejeição, em algum nível. Não há nenhum de nós que não tenha se sentido inadequado, rejeitado de alguma forma. Não existe nenhum de nós que não tenha uma experiência difícil, traumática, de perda, de uma desistência, de um abandono na vida. Não há nenhum de nós que tenha passado pela história sem ter vivido experiências traumáticas e sofridas. Alguns de nós se mantêm presos, fixados nessas experiências, muitas vezes por desconhecê-las, e por isso que é importante elaborá-las. Fazer isso através de terapia, de conversas terapêuticas, de reflexão, de autoconhecimento, fazer este caminho de retorno às histórias do passado a fim de elaborar o que aconteceu. Mas também muitos de nós ficamos fixados em algumas histórias do passado, algumas histórias da nossa vida, porque acreditamos que de alguma maneira sentir novamente aquela dor nos mantém atualizados na vida. É como se aquele trauma que nos aconteceu um dia, ele nos definisse. E a maneira pela qual nós nos mantemos atualizados nessa definição, nessa identificação, é sentindo novamente a mesma dor. O ressentimento nos faz olhar para a nossa história e
depositar nos traumas do passado, nas histórias do passado, as razões de tudo que somos hoje. É quando nós olhamos para trás e dizemos: eu estou onde eu estou por tudo aquilo que me aconteceu. Se eu não tivesse sofrido aquelas coisas, eu hoje seria uma pessoa diferente. Aquilo que me faltou me deixou um buraco. Eu nunca vou conseguir fazer nada na vida por causa dos traumas que eu vivi. Nós nos mantemos fixados no passado, atualizamos a dor do passado para justificar essa identificação. Então, se nós hoje acreditamos que tudo aquilo que nos aconteceu no passado nos definiu, nos destinou, nos limitou irremediavelmente, ou seja, nós somos o resultado dos nossos traumas, então nós precisamos ressentir a fim de atualizá-lo, para que a gente se lembre: eu só sou hoje assim por causa daquilo que eu sofri, e aquilo ainda me dói, e eu ainda sinto aquilo, eu ainda não perdoei, eu ainda não aceitei, eu ainda não tratei, ainda me dói, eu sigo ressentido. E eu me explico, eu me expresso, eu me justifico no mundo a partir desse ressentimento. A razão pela qual eu não consigo me relacionar bem nos meus relacionamentos amorosos é por causa do que eu sofri na minha infância. A razão pela qual eu não consigo dedicar-me aos meus filhos é pelo tratamento que eu recebi dos meus pais. Eu explico tudo aquilo que eu encontro de dificuldade, todas as minhas expressões que são inadequadas, eu explico trazendo de volta o trauma que eu vivi. Eu ressinto para poder explicar. Eu digo: a dor que eu vivi ainda é real e é por isso que eu sou o que eu sou. É por isso que eu vivo como eu vivo. Eu me ressinto da vida e acredito então que eu sou o resultado daquele trauma. Muitas vezes eu vivi uma experiência no meu passado de rejeição, abandono, de desvalor, de violência, e aquela experiência que foi pontual e localizada, ela acaba se repetindo conforme eu vou me colocando em situações semelhantes para que no presente outras pessoas pratiquem comigo a mesma espécie de trauma vivido anteriormente. Eu fui abandonado um dia, acabo me relacionando com pessoas que hoje têm potencial muito grande de me abandonar de novo. Eu fui violentado um dia, eu reproduzo isso tentando me aproximar de pessoas que também vão me violentar. Isso aqui, por exemplo, explica em parte a repetição de padrões nos nossos relacionamentos. Nossos avós, nossos pais e nós vamos repetindo padrões de relacionamento. Nos casamos um dia, nos relacionamos de uma maneira, casamos-nos novamente e reproduzimos padrões de relacionamento. Essa repetição de padrões é uma tentativa inconsciente de manter aquela experiência que um dia aconteceu conosco. Eu ressinto aquilo que eu vivo, repetindo o padrão na minha vida para sentir de novo, para viver de novo. Em uma série de tentativas de tratar uma dor que não foi tratada. Tudo porque, por várias razões também, eu não visito o passado com outro tipo de olhar. Eu visito as minhas histórias com o ressentimento, que é um olhar, é uma disposição, é uma reação. Eu visito para ressenti-la e repeti-la hoje em dia. Para isso que eu visito a dor, para isso eu visito o trauma. Uma outra maneira de eu visitar a minha história, de eu visitar o meu passado, é com a ressignificação. Enquanto o ressentimento é apenas uma repetição para sentir novamente, a ressignificação é uma elaboração sadia. É eu visitar as minhas histórias, visitar o meu passado, para dar a eles novos significados. Porque tudo aquilo que acontece comigo um dia, além do poder imediato que tem de me causar danos, quando se trata de um trauma, aquilo que me traumatizou, aquilo que me machucou um dia, só se torna um trauma porque ele carrega o poder de produzir um significado. Então, isso vale para todas as experiências, das mais sutis e quase inconscientes, de um bebê que não sabe o que está acontecendo, mas se sentiu desprotegido na atitude da mãe na hora da amamentação. Ali se estabelece um trauma, por exemplo, inconsciente, sem que haja qualquer capacidade consciente do bebê manifestar alguma coisa. Desde essas relações, dessas experiências
inconscientes até às experiências parcialmente conscientes, onde nós ainda crianças ou um pouquinho mais velhos, mas ainda sem compreender tudo o que está nos acontecendo, somos atingidos por relações, por interações, por experiências que produzem em nós uma dor local, circunstancial, imediata e que nós transformamos num significado, nós damos um significado a essa dor. A experiência da criança que ao final do horário da escola fica esperando a mãe no portão e ela não vai buscar. E aquela experiência nos marca profundamente, porque nós ainda somos muito pequenininhos, não entendemos a dinâmica daquele funcionamento, vemos todas as crianças indo embora com os pais, com as mães, e aí o pai ou a mãe não nos veio buscar e nos deixou ali. E ali sofremos um sentimento de desamparo, de medo. O que será que vai acontecer? Será que minha mãe vai vir me buscar mesmo? Será que meu pai esqueceu de mim? Até que o pai e a mãe chegam depois de um considerável atraso, se desculpam, explicam através das dificuldades do horário, nos pegam, nos acolhem, tá tudo bem, estamos protegidos, fomos para casa. Aquele sentimento que nos afetou naquele momento, ele tem um poder muito grande de se transformar num significado na nossa vida. Por qualquer outra razão, em qualquer outro momento que nós não fomos acolhidos por nossos pais, até em alguns momentos por uma teimosia nossa ou por uma incapacidade de entender que eles não estavam disponíveis num momento ou que não queriam dar para nós alguma coisa porque não era permitido, não era certo nos dar aquilo, nós emprestamos daquela dor, daquele abandono, que foi uma fantasia de abandono, na verdade, porque nossos pais foram nos buscar, mas nós emprestamos daquela dor um significado de abandono. Nós dizemos, minha mãe me abandona, meu pai me abandona. Trata-se de um significado. Dali, eu vou crescendo com os meus amigos, e se de repente algum amigo meu deixa de me considerar num jogo, alguma amiga minha deixa de me considerar no convite de uma festa, alguma situação acontece, eu volto àquela situação, empresto aquela dor e digo, fui abandonada, fui abandonado. E então o significado de abandono vai se expressando em muitas das minhas relações. É como eu me sinto, porque existe um significado. Ressignificar a história é visitar essas experiências do passado, inclusive, das mais remotas e inconscientes, através de um processo adequado, técnico e de amor e de acolhimento que se dá em processos de terapia, onde nós visitamos e investigamos nossas histórias mais inconscientes. Nós visitamos nossas histórias parcialmente conscientes e interpretamos os fatos. Nós visitamos de novo aquela tarde da escola em que nós dissemos para nós mesmos, eu fui abandonado. A emoção ficou impressa em mim ali. Eu volto para aquele momento, num trabalho terapêutico, de autoconhecimento muitas vezes, mas especialmente através de um processo de terapia. E então eu me lembro daquela história e eu a reinterpreto com o olhar que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, com os caminhos que eu vivi hoje, e eu lembro e falo, não fui abandonado de fato. O que me aconteceu ali foi outra coisa. Foi um momento de descuido, talvez. Uma falha de comunicação, possivelmente. Não foi abandono. Eu voltei para casa, estava tudo bem. Cada vez que minha mãe me dizia um não, não era abandono. Cada vez que eu vivia na minha adolescência, na minha infância e adolescência, experiências de amigos me deixarem de lado, não era um abandono. Eu vou ressignificando a história. Eu vou me retirando daquele lugar fixado na infância, volto para o lugar do adulto e então ressignifico, através da interpretação correta, aquilo que me aconteceu.
Muitas vezes essa ressignificação é sim voltar lá para o passado e tratar através de uma confrontação honesta, amorosa e acolhedora um trauma, uma experiência vivida no passado que nós nunca nos demos conta, nunca tivemos coragem de visitar e ressignificá-la, é ir lá atrás e dizer: sim, eu fui violentado, eu fui agredido, eu fui abandonado. E então é quando eu tiro um significado equivocado que eu tinha dado para aquela experiência, como que eu fui culpado de minha mãe ter ido embora, eu fui culpado do meu pai me bater, eu era culpado. Não, vou visitar a minha infância e ressignificá-la e dizer: não, eu não fui culpado, eu fui abandonado. Não, eu não fui culpado, eu fui violentado, eu apanhei, eu fui agredida. É uma ressignificação muito importante, difícil e necessária para que a gente encontre na vida adulta, no momento atual, o significado correto daquilo que nos aconteceu. Trata-se, então, de uma ressignificação da história. O ressentimento é a repetição para sentir novamente a mesma dor. A ressignificação é uma reinterpretação dos fatos para dar significados adequados àquilo que nos aconteceu. E assim, nos libertarmos do poder da dor que vivemos, da falta que carregamos, a fim de que a gente viva de uma maneira suportável e melhor, em razão de tudo que nos aconteceu, mas que a gente viva de uma maneira mais aliviada de todos os pesos e dores que temos carregado na nossa história. Convite, inclusive desse próprio podcast aqui, desse programa que eu tenho trazido para vocês semanalmente, o convite é para a ressignificação, não para o ressentimento. Sairmos do lugar da dor, da reclamação e da vitimização e assumirmos o lugar protagonista da reinterpretação, do ressignificado, da ressignificação dos fatos. Que a gente aceite esse convite. A vida vive fazendo esse convite para a gente. Esse convite é feito através de arte, através da religião. Esse convite é feito através das percepções pessoais. Não há nenhuma pessoa que, sendo pai e mãe, não tenha que visitar a história dos seus pais a fim de tentar entendê-los um pouco melhor. A gente entende muito do que aconteceu com a nossa história, tendo a nossa família. Esse é um convite para ressignificação. É um convite para a gente elaborar a vida, assim como o processo terapêutico. É um convite para a gente ressignificar a vida, assim como esses episódios de podcast que eu entrego para vocês semanalmente. Eles são um convite para a gente ressignificar a vida. E é muito bom poder fazer isso aqui com você hoje. E eu agradeço muito por estar aqui e espero que tenha ajudado você, que seja útil de alguma maneira. E se assim for, compartilhe este episódio, compartilhe este canal, compartilhe as redes sociais e volte sempre, entre em contato e eu estou à disposição. Paz e bem para você e até a próxima.